Boa noite. Hoje, ND ao vivo para falar sobre o caos que está se formando por conta do aumento do diesel que provocou a greve dos caminhoneiros, que por sua vez provocou a falta de combustível nos postos e está afetando toda a população. E sobre este assunto eu converso com o consultor financeiro Rodolfo Amaral. Boa noite, Rodolfo. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Para mim é uma grande satisfação poder discutir um assunto de tal relevância aí que está preocupando a população de todo o país. Vamos tentar entender um pouquinho então, Rodolfo, o que está acontecendo com a Petrobras. Por que a Petrobras decidiu agora então reduzir e congelar por 15 dias o valor do diesel? Eu acho que ela tomou primeiro uma medida precipitada em promover os reajustes. Isso vem sido sucessivamente com os combustíveis já há alguns meses. E a população e o consumidor, de um modo geral, já estava descontente com essa liberalidade da Petrobras, depois de todos os episódios que nós assistimos a empresa passar nos últimos anos. Ela resolveu compensar eventuais perdas que teve a empresa ao longo de determinados políticos, por decisões políticas de conter o preço para evitar inflação em períodos eleitorais. Ela tentou compensar de uma vez só e gradativamente meses seguidos, tá? Teve meses aí que teve 2, 3 reajustes. Então não é esse tipo de procedimento correto. Eu acho que até que demorou uma manifestação da sociedade através dos caminhoneiros, uma manifestação pacífica, importante e que vai provocar exatamente essa reflexão que nós estamos fazendo agora. Precisa-se ter um controle maior sobre a política de preços de bens essenciais, como no caso são os combustíveis, o petróleo de um modo geral e também a energia elétrica, que é outro grande problema da sociedade. Agora, essa política de reajuste da Petrobras, ela tem vários discursos, né? Qual a justificativa que a Petrobras dá, então, para aumentar o preço do combustível? Na verdade, a gente precisa encarar essa situação de um modo geral. A responsabilidade não é só da Petrobras. Nós vivemos num período em que diziam que nós tínhamos ingressado num paraíso, principalmente a partir do pré-sal. Nós saímos lá do ano de 2000 com uma produção brasileira de petróleo de 450 milhões de barris e chegamos, o ano passado, a 960 milhões de barris, cresceu 112%. Ou seja, era um volume de tal ordem, tá, que não justificaria essa política de preços, ou seja, teria um excesso até de produto no mercado, em que pese nós ainda tenhamos a necessidade de importação de petróleo também. Nós importamos menos do que em 2000, nós importávamos 145 milhões de barris em 2000 e foi reduzido no ano passado para 55 milhões de barris, mas ainda assim importamos hoje 5% da nossa necessidade. Agora, no preço final, entre o preço do barril do petróleo, que está atrelado a outros fatores, certo? Ao fator dólar, tá? É um fator preponderante. Ao próprio preço do barril. Nós saímos em 2000, nós tínhamos o preço do barril do petróleo, era 29 dólares. Certo? Em 2012 ele chegou a 117, eu estou falando de valor médio ano. Teve um momento em que ele chegou a 150. Tá? E agora está em torno de 65. Então isso influencia no preço final do combustível, dos seus derivados, depois de refinados nas refinarias. Mas a carga fiscal que tem sobre o preço final, aquele que o consumidor paga no posto de gasolina, na bomba, seja no diesel, seja no etanol ou seja na gasolina, ele vem com uma composição de impostos muito elevada. O próprio retorno do preço final para a Petrobras é da ordem de 28%. No caso do ICMS sobre a gasolina, ele chega a bater 29%, ou seja, o ICMS tem um retorno maior do que a própria Petrobras. Tá? Os 27 estados da federação, no ano passado, Roberto, eles arrecadaram de ICMS sobre combustíveis e petróleo e derivados, tá? 79 bilhões de reais. Só na gasolina, até tem um dado, todos os impostos que incidem sobre a gasolina, eles chegam a 58% do valor. É verdade, porque tem o ICMS, tem a PIS, a COFINS, tá? A contribuição social sobre o lucro, quer dizer, tem uma conjugação de componentes que inflam o preço final. Então, essa discussão tem que ser mais ampla. As nossas autoridades, o Congresso Nacional, que tentou chamar para si essa responsabilidade de discutir isso com uma certa urgência e fez bem em fazê-lo,
tá? Primeiro falou em torno de mexer com a CID, certo? Mas a CID, do ponto de vista de valor final, ele é muito pequeno. Por exemplo, enquanto eu falo que o ano passado nós arrecadamos de ICMS 79 bilhões, sobre a CID se arrecadou 6. Né? Seria anular a CID, o imposto? Ela chegou a ser anulada, ela chegou a ser zerada durante um determinado período, tá? E depois, nos últimos anos, retornou aí com uma pressão dos estados e dos municípios, porque do valor arrecadado com a CID, desses 6 bilhões que eu me refiro, tá? 29% vão para os estados. Certo? E desses 29% que vão para os estados, 25% ficam com os municípios. Então, aquela ânsia de arrecadar tanto da União como estados e municípios, acaba fazendo com que o preço final de produtos e bens estratégicos sejam onerados demasiadamente por tributos. Agora, o caso da gasolina e é o caso da energia elétrica. Só para as pessoas entenderem também um pouco melhor, no caso da CID, se a gente aniquila esse imposto, se o governo resolve não tributar mais a CID em cima da gasolina, quer dizer, por que existe então esse imposto? É um imposto que a gente paga que, na verdade, não precisaria estar pagando? Exatamente, esse e vários outros. Tá? Que ainda que a CID, do ponto de vista de alíquota, ela é bem simbólica, é muito baixa, assim como o PIS. Agora, quando a gente fala de determinados tributos, principalmente o caso do ICMS, ele é muito elevado. Ele é um pouco mais reduzido no diesel, tá? Varia aí de 7% a 12%, dependendo do estado da federação, e em função da presença do diesel, certo? Principalmente no transporte coletivo e no transporte de cargas, então já há uma certa consciência de alguns estados brasileiros nesse tipo de tributação, mas eu diria que ainda é insuficiente. Nós precisamos ganhar na economia pelo volume, certo, daquilo que se faz, tá? E não ficar estrategicamente buscando, tá, produtos que têm bases, que têm um valor agregado muito elevado, tá? Um volume de produção muito elevado. Nós falamos de petróleo, quando eu falo 960 milhões de barris, a gente tem que multiplicar isso por 50, que é o que cabe dentro de um barril, certo? Então, essas contas, na hora que o tributarista que está do lado da mesa do governo quer fazer, ele quer buscar isso porque ele pega um valor muito expressivo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a greve dos caminhoneiros. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a greve dos caminhoneiros e eu converso com o consultor financeiro Rodolfo Amaral. Rodolfo, com toda essa bagunça que a gente está vivendo, filas imensas nos postos de gasolina, já tem gente correndo para o supermercado, a gente pode dizer que o Brasil pode parar? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que ele já está parando. Está puxando freio de mão? De certa forma, eu mesmo passei, eu acho que muitas pessoas fizeram isso, passaram no posto de gasolina, eu fui hoje logo cedo, já não achei mais. Eu vim aqui no programa e volto para casa, mas amanhã não sei se vou trabalhar de carro. E a gente tem que adiar determinados compromissos. Isso está influenciando como tudo, está parando portos, está parando aeroportos, está parando as entregas de toda a ordem, quer dizer, o reabastecimento da sociedade nos seus mais diferentes níveis. Daqui a pouco já existe empresa de transporte coletivo reduzindo o número de ônibus da frota, quer dizer, já é caótico, isso, né? Certo, com a frota integral, você imagina reduzir em 40%. Algumas empresas estão fazendo isso. Quer dizer, então vai ficar insuportável. As pessoas vão, mais 1 ou 2 dias, vão ter que ficar em casa, não vão conseguir se locomover, se deslocar ao trabalho. A gente está falando não só do deslocamento, na verdade, né, Rodolfo? Já tem supermercado da nossa região anunciando um certo racionamento na compra de produtos porque eles não conseguem abastecer as suas prateleiras. A gente pode falar em falta de alimento? Eu creio que sim, eu vi isso hoje também, o pessoal no escritório já correu no supermercado da esquina para se garantir aí para o final de semana lá no nosso abastecimento. E essa corrida entra naquele fator da economia, da oferta e demanda, também há o oportunismo, né? Porque começa os estoques a ser reduzidos, sim, certo? Os preços vão lá em cima e depois, no final do mês, a gente vê os índices de inflação dispararem. É uma situação que nós já vivemos lá atrás, na época do Plano Cruzado, quem lembra, os mais velhos vão de lembrar, faltando gado, faltando
certo? Comida, o abastecimento de supermercados. Hoje o motivo é outro, mas isso já está acontecendo e tem mais, demora para se recompor. Mesmo que haja um bom senso, um acordo de retorno das atividades, quer dizer, esses dias paralisados vão provocar, certo, uma demora no reabastecimento. A gente teve um reflexo aqui na nossa região. A Prefeitura de Santos informou hoje que as vacinas da gripe que viriam hoje para cá do governo do estado já foram suspensas. Então, quer dizer, eles estão utilizando o estoque de vacinas que tem na nossa região, mas a vacina que ia ser para as pessoas acamadas, onde eles iriam até a casa das pessoas entregar essas vacinas, aplicar essas vacinas, isso já não tem prazo para acontecer, precisa normalizar. Quer dizer, está na saúde também o problema. É verdade. E a título até de curiosidade, para quem está nos assistindo, a pergunta que se faz é o seguinte: quantos litros entre gasolina, diesel e etanol se comercializam por dia na nossa região, na Baixada Santista, nas 9 cidades? São quase 2,5 milhões de litros. Se você dividir por uma população de 1.800.000 habitantes, nós estamos falando de 1,2 litro por habitante. Então é um valor expressivo só do ponto de vista de circulação de dinheiro entre os postos de abastecimento por dia, certo? Se deixou de circular mais de 10 milhões de reais só nos postos de gasolina. Então essa expressão numérica ela é muito relevante. No estado de São Paulo, por dia são 83 milhões de litros entre esses três combustíveis. Então, realmente é uma coisa muito preocupante, são números, certo, muito exuberantes do ponto de vista quantitativo, que precisam ser refletidos com a sociedade. Eu acho que esse momento da greve dos caminhoneiros vai provocar necessariamente uma reflexão de um assunto importante num período importante, que é o período eleitoral. Ou seja, quer dizer, a política energética, a política de distribuição, a política de abastecimento vai ter que fazer parte da pauta, eu diria que não só dos candidatos a presidente da República, mas dos candidatos a governador também. Mas até que ponto você acha que a população aguenta esse cabo de guerra entre caminhoneiros e o poder público, o governo? Eu acho que essa solução vai ter que vir antes do final de semana. Eu acho que se nós deixarmos, empurrarmos com a barriga, o problema é que não vai depender só da decisão do governo, certo? Essa decisão vai ter que ser conciliatória. Um movimento como esse, com a adesão que teve dos caminhoneiros, quer dizer, até para você achar uma liderança nacional fica um tanto quanto difícil. Certo? Aí começa a se voltar num determinado estado, se normaliza, no outro ainda não há uma certa aceitação. Então, acho que a prudência, eu diria que o Congresso Nacional, por exemplo, hoje, nós estamos numa quinta-feira, certo? Não deveria estar fechado para o final de semana. Muitos deputados, nessa altura do campeonato, nesse horário, estão no avião, voltando para os seus estados até com medo. Está se falando de uma discussão amanhã ainda, né? Ainda estão pensando nisso. Mas, normalmente, eles retornam na quinta-feira, às 19 horas. Quem vai a Brasília vê congestionado o aeroporto às 19 horas da quinta-feira. E agora, com esse problema de abastecimento, talvez não tenha nem voo. Quem sabe eles ficam lá e discutam isso e decidam isso, certo? Consigam convencer as lideranças para a retomada de uma pauta de negociação, que se retome isso, e na medida em que essa discussão se amplie. Certo? E aí eu acho que entra o envolvimento da sociedade em geral e não só dos caminhoneiros, porque não é só eles. Eles têm aquela questão mais imediata, porque sofre o preço, principalmente os caminhoneiros autônomos, eles não têm condição de repor isso no frete, certo? Esses aumentos sucessivos no frete, eles perdem cargas e é o dia a dia deles. Agora, eles conseguiram fazer a sociedade ficar num momento de reflexão, porque nós... brasileiros, em especial, nós paramos para refletir quando arde no bolso, né? Ou quando você realmente perde aquela perspectiva, percebe que a decisão não depende só mais de você, depende do contexto da sociedade. Então, é esse momento que eu acho que, em que pese ser danoso para todos nós, cada qual da sua forma, na verdade é um momento salutar do ponto de vista da reflexão. Agora, como é que a população, de uma forma geral, pode lutar e apoiar os caminhoneiros? Eu acho que, de certa forma, a sensação que eu estou tendo até esse momento é de que está tendo essa adesão, esse apoio. Mas isso é muito relativo.
E os caminhoneiros, começar a faltar comida, né? Os caminhoneiros também precisam, as lideranças deles precisam ter essa consciência, certo? De buscar, certo, uma alternativa e que esse retorno, ainda que gradativo, ele comece a acontecer. Porque aquela adesão da sociedade, aquele apoio, sempre tem um limite, certo? Porque daqui a pouco você não pode trabalhar, daqui a pouco falta o leite para a criança em casa, enfim, começa a dar medicamento nos hospitais, dá um desespero total. E muitas vidas podem, tá, no caso aí do atendimento à saúde, pode se perder dentro desse processo. Então, o bom senso, eu acho, que deve persistir, mas também eu não creio que nós tenhamos mais tempo além desse final de semana. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a greve dos caminhoneiros. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a greve dos caminhoneiros e eu converso com o consultor financeiro Rodolfo Amaral. Rodolfo, a gente estava falando sobre os reflexos da paralisação na nossa região e hoje à tarde os pescadores fizeram uma manifestação pacífica impedindo o tráfego de navios e da balsa ali na entrada do canal do Porto de Santos. Inclusive, a balsa ela ficou paralisada volta das 13h30 até as 4h30 da tarde. Quer dizer, muitos setores acabam sendo influenciados por conta da paralisação dos caminhoneiros, né? Não tenha dúvida. E daqui a pouco eles vão parar mesmo por outros motivos. As balsas vão parar por falta de combustível e os navios também. Alguns já se tem notícia que estão saindo do Porto de Santos com o carregamento incompleto que estava previsto, o que traz, certo, um caos total para os exportadores ou para os importadores, porque há sempre uma relação contratual de compra e entrega de produto em determinadas datas e isso passa a ser prejudicado. O próprio serviço de Correios está virando um caos, porque ele movimenta muitas cargas através do sistema rodoviário. Enfim, os desdobramentos eles são tão elásticos, tão vastos, que fica difícil calcular o prejuízo nacional, certo, que uma paralisação dessa natureza gera. Portanto, eu repito, é importante que ela esteja acontecendo, é importante que ela tenha acontecido para reflexão, mas igualmente é importante que se reflita e se decida rápido. O governo tem que ser ágil nesse sentido. Não só o governo federal. Eu estivesse hoje na posição do presidente da República, eu imediatamente teria convocado também os governadores de estados para ver a cota parte de cada um dentro desse pacote, principalmente de natureza tributária, certo? Para que cada um pudesse dar sua cota aí de sacrifício e nós conseguíssemos fazer com que a economia rodasse. Nós ficamos num período de crise tão profundo, ainda estamos com um desemprego tão elevado. Quando a economia começa, certo, a dar os primeiros sinais de reaquecimento, vem uma paralisação dessa, repito, justa, certo? Mas a gente precisa de uma solução. Você acha que falta um posicionamento mais firme do governo federal? Acha que Temer ainda está assistindo de camarote? Eu acho que sim, ele mesmo sentiu, certo, que perdeu a credibilidade, as próprias pesquisas de opinião, a própria desistência dele em não sair candidato. Sim, a rejeição dele chegou a 86%. Né? Ele já desistiu de ser candidato à reeleição, já passou essa competência ao ex-presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Enfim, ele está titubeando em relação a isso, mas confesso também que há algumas limitações dele. Claro que o governo, certo, é o principal acionista da Petrobras, tá, do ponto de vista, inclusive, de capital votante, certo? De capital, em geral, nem tanto, que o capital estrangeiro já tem um volume de ações quase que equivalente na Petrobras ao próprio governo. Mas essas interferências, eu repito, não pode se concentrar e nem todo mundo deve mirar apenas na Petrobras. A responsabilidade é geral, certo? O custo que chega do combustível, certo? Na bomba do posto de gasolina, tá? O posto de combustível em geral, aquele custo ele tem uma série de agregados, que essa série de agregados é que precisa ser discutida e refletida, e esses bens, repito, eles precisam ser repensados a política de preços dele.
Foi para isso que, em 2000, o governo FHC criou as agências reguladoras. Essa era a missão das agências reguladoras, no caso do petróleo, aí, a ANP, no caso da energia elétrica, a ANEEL. Essas agências reguladoras teriam que buscar esse ponto de equilíbrio e não deixar com que a coisa ficasse a Deus dará, que é o que está acontecendo e está deixando as pessoas, de certa forma, certo, um tanto quanto indignadas, quer dizer, esperando uma solução das autoridades e vendo que ela demora, certo? Tá? Então, essa ansiedade pode gerar muitos problemas e muitos aborrecimentos. E nesses reflexos ainda que a gente está discutindo, né, Rodolfo, tem a questão da segurança. Nessas imensas filas que se formam nos postos de gasolina também é uma excelente oportunidade para aqueles bandidos que entram, o motorista não tem como sair, ele está parado naquela fila e começa aqueles assaltos, aqueles arrações. A gente já presenciou isso aqui na nossa região, quer dizer, é mais um problema para quem está vivendo essa situação, né? Tem esse problema que você lembra, mas eu vou até um pouco mais longe, até para o combustível das viaturas. Porque se acontecer alguma coisa, a viatura da polícia está parada, a motocicleta, o veículo, ou seja, na verdade, nós ficamos entregues à sorte, em todos os sentidos. Por isso que é importante se refletir sobre essa situação com urgência. Agora, a gente fala também a questão da intervenção estatal, essa questão da Petrobras ter aceitado, de certa forma, congelar o preço do diesel para os próximos 15 dias. Isso não mostra uma certa interferência do governo federal, como fez Dilma há tempo atrás, o que acabou realmente quebrando a Petrobras? Eu acho que sim. Mas se a gente tem que aproveitar esse período de 15 dias exatamente para provocar uma reflexão maior. Mas uma reflexão com o país andando. Não dá para a gente ficar paralisado, a economia paralisar, enquanto se discute alternativas. Então, se essa foi uma alternativa, eu diria que algumas lideranças também não aceitaram, acharam insuficiente essa iniciativa, e de fato ela é insuficiente, tá? Que fosse pelo menos um sinal de alerta. Tá, para que se tire essa plena autonomia da Petrobras para ditar essas regras da forma com que vem ditando, mas que também não se jogue só a responsabilidade na Petrobras, que a gente entenda a engrenagem do problema, certo? A composição do preço final desses produtos, porque uma parte deles é importada. Agora, se tirar esse valor do diesel, se realmente se reduzir, isso não pode se colocar, de repente, na gasolina e no etanol? Eu não tenho dúvida. Ou seja, a gente vai continuar pagando o pato. Que isso ocorreu. Quando o preço da gasolina também ficou acelerado um tempo atrás, aí começou-se a trabalhar certa opção B, que era aumentar o nível de mistura da gasolina. Certo? Num determinado período nós já abandonamos a política do etanol, agora ela voltou com uma determinada força. Ela não tem uma pressão aqui na nossa região, ela tem uma representatividade. O uso de etanol na nossa região ele é pequeno comparado com o restante do estado, mas ele é uma alternativa. Certo? Então, essas discussões elas precisam ocorrer. Tá? O problema é que nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo e às vésperas de um processo eleitoral. E nesse ambiente não é muito propício para discussões muito sérias. Dá para se restabelecer a normalidade assim que a greve acabar? Em quanto tempo? Eu acho que nós vamos precisar, no mínimo, do tempo equivalente da própria greve. Porque aí, quando essa movimentação de cargas ela começar a ocorrer, aí nós vamos assistir, nós somos experts aqui nesse assunto na nossa região, filas quilométricas para chegar caminhões, nós temos um sistema, na nossa região, um sistema viário complicado, tá? Então, eu acho que demora uns dias para voltar à normalidade. Tá ok, então. Rodolfo, muito obrigada pela sua participação. Agora, nos próximos dias, talvez muita gente antecipando o dia do desafio, né? Andando mais, pegando a bicicleta, enquanto não se resolve essa situação da gasolina. Obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.